Bom, então, boa tarde, gente. Hoje a gente fecha a questão da filosofia da filosofia antiga, né, na Grécia. O que a gente vai ver hoje é, vamos dizer assim, é o último fecho que a gente tem na filosofia antiga, que vai ser ainda pessoas que são discípulos dos três principais, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, e eles vão inaugurar o que a gente chama de escolas helênicas. Primeira coisa que a gente tem que ter noção é o seguinte: quando a gente fala de Helena, hoje, evidentemente, Helena, Heleno, né, são nomes de pessoas aqui no Brasil, né, no exterior também, mas mais aqui no Brasil. Helena, né, ou Heleno, literalmente significa grego, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, quando você pega a Grécia, mesmo país hoje constituído, ele se chama República Helênica da Grécia. Então, ou seja, na verdade, quando uma pessoa que se chama Helena, que se chama Heleno, ele tem já ele já é, como quem fala, ele já é ele já é grego, né? O sentido dele da palavra, ele já é basicamente isso. Então, o que ocorre? A questão toda é que, só um instante. Então, o que acontece? A questão toda que está presente aqui é que o que esse mundo grego vai passar, o que esse mundo grego aqui vai passar, a ideia toda, é como que ele vai dominar aquele mundo do Mediterrâneo. Ou seja, a ideia de que a Grécia ela vai exercer um domínio cultural, né, político sobre aquela região do Mediterrâneo. Então ele vai ocupar, né? Vou voltar para lá? Então o que acontece? Desculpa aí. O que acontece? A ideia toda que vai estar presente aqui nesse mundo grego, nesse mundo helênico, é exatamente como que a cultura grega vai influenciar toda aquela região do Mediterrâneo, onde hoje é Turquia, o Oriente Médio, o norte da África, né, o sul da Europa, como que ele vai beneficiar? Muito se fala que esse mundo helênico que se desenvolve ali, ele vai estar presente vai ser uma primeira globalização, né? Porque o termo globalização, vocês pegam mais isso na geografia, mas esse termo da globalização, essencialmente, ele fala muito que é pós Segunda Guerra Mundial, né? Que é quando você tem as fronteiras sendo diminuídas, né? Você tem um contato maior entre as pessoas. Só que existem estudos, existem historiadores que falam o seguinte, que essa globalização ela pode ter ocorrido já tendo início já. Uns falam que foram nas grandes navegações, quando você teve os europeus tendo contato com outros povos, seja na África, seja na Ásia, na América. Então isso aí já seria um desenvolvimento de uma globalização. E tem outros que falam que essa primeira globalização veio desde o mundo antigo, né? Porque o que acontece? O que marca a globalização? É você ter um pensamento mais unificado. Então, o que vai passar ali para esse mundo helênico, para essa influência grega? Você vai estar utilizando muitas vezes a mesma língua, no caso o grego passa a ser a língua culta nesse momento, é como se fosse o inglês hoje para a gente, né, uma língua mais universal, você tem uma moeda única, né, começa a circular mais por conta desse desenvolvimento ali, mesma coisa se a gente for comparar com os dias de hoje, é o dólar, né? Então, ou seja, essa possível globalização que você tem no mundo antigo já tá tendo uma influência muito grande naquela região, né? Que pega ali o mar Mediterrâneo. Então, a Grécia vai ser esse exemplo de cultura, vai ser esse exemplo político, né, para toda aquela região. E vai surgir um sujeito que vai ser Alexandre Magno. Alexandre Magno, ele vai ser um imperador que vai dominar um império. O Império da Macedônia, ele vai dominar um espaço que vai desde do sul da Europa até quase chegando à Índia. É um espaço de terra muito grande que vai controlar o Império da Macedônia. E também isso vai facilitar essa questão de difusão dessa cultura grega, né? Hoje em dia, se a gente for pensar, comparando com a época atual, nós temos uma divulgação muito grande da cultura americana, muitas vezes por conta da influência do entretenimento, né? Filmes, televisão, etc.
né? Mas nessa época o modelo é parecido. Quando você tem um império que cresce, né, que controla uma parte muito grande, você tem essa questão da difusão dessa cultura, porque você vai ter uma cultura dominante. No caso aqui vai ser a cultura grega. E Alexandre Magno foi discípulo de Aristóteles. Então, ou seja, ele vai dominar todo aquele período, né? A Grécia, essa influência grega depois vai ser sentida quando você tiver o Império Romano, porque muita coisa que teve da Grécia vai ser aplicado em Roma, né? Principalmente a questão da mitologia. Então, basicamente, gregos e romanos, eles têm basicamente a mesma mitologia. O que muda ali é a questão da nomenclatura, né? Os nomes dos deuses e tudo mais. Mas, basicamente, eles vão ter a mesma mitologia. Então, ou seja, ele vai ser uma influência muito grande que vai passar. Isso aí vai refletir na questão cultural, né, nessa transmissão de pensamento, né, na toda aquela região. Para a gente ter uma ideia, como eu falei, a questão do grego, ele vai virar uma língua culta, né, ele só vai ser substituída séculos depois pelo latim, né, até mesmo se a gente for pegar mais para frente, né, a gente vai falar isso melhor em filosofia medieval, mas se a gente for pegar mais para frente, depois do nascimento de Cristo, que você vai ter a tradução da Bíblia, né, ela vai passar por vários processos. Então, por exemplo, você vai ter a Bíblia, no caso da língua de Jesus, que era aramaico, é passada para o grego, e do grego vai para o latim. Então, ou seja, tanto que se fala que muita coisa que está traduzida, né, aí do latim você vai passar para as línguas de cada país, né, português, inglês, alemão, enfim. Por isso que se fala muito que a Bíblia que a gente tem hoje, a tradução, ela tem, algumas coisas se perdem, porque tem muita coisa ali que você tem que fazer uma tradução forçada, né? Você não teria uma tradução literal daquilo ali, muita coisa se perde. Né? Então, ou seja, porque você já passou por muitas línguas de tradução, então, aramaico, grego, latim, as demais línguas hoje no mundo, então, ou seja, muita coisa ali se perde. Então, ou seja, a questão toda que a gente tem aqui é como que esse mundo ele vai sendo desenvolvido dentro dessa meiuca ali, daquela região, tá? Então, ou seja, isso aí vai permitir que você tenha novos pensamentos. Na verdade, é um aprimoramento desses pensamentos. A gente viu aqui, só para a gente lembrar, a questão toda da ética e da felicidade pauta os três grandes filósofos da antiguidade, Sócrates, Platão e Aristóteles. Cada um à sua maneira, mas basicamente a ética e a questão da felicidade permeiam os três, tá? Cada um vai sendo aprimorado. No caso do Aristóteles, que vai ser o último, que vai ser essa questão da felicidade, a finalidade última de todos os homens, isso aí vai ser aplicado também por esses filósofos que vão aplicar essas escolas helênicas, né, que vão ser basicamente quatro que a gente vai ter. Então, cinismo, estoicismo, ceticismo e... Deu branco. Estoicismo, ceticismo, cinismo e epicurismo. Então, ou seja, cada um à sua maneira, mas todos eles vão ter uma finalidade última, que é como que você consegue essa felicidade. E vários deles vão trazer para a gente várias palavras que vão ser várias palavras que você vai aplicar hoje no dia a dia, mas que na época não tinham o mesmo sentido, né? Como uma pessoa cínica, como uma pessoa, ou a questão de uma pessoa cética, né? Tudo aquilo ali vai envolver a aplicação de palavras que vão sendo desenvolvidas ao longo dos séculos, né? Aquilo ali vai ter um desenvolvimento ao longo desse tempo, mas inicialmente eles vão ter um determinado pensamento, uma determinada característica, tá? Então, ou seja, mas principalmente essa difusão das escolas, da cultura grega, que vai ser essencial para a gente poder entender por que ele vai ser tão grande. Tanto que um ponto principal da cultura grega, né, ela vai ter um deslocamento da Grécia para onde hoje é o Egito, na cidade de Alexandria, que não à toa tem o nome dele baseado no Alexandre Magno, né? Alexandria, ela vai ter até uma famosa biblioteca, né, vai ter o Farol de Alexandria, ele vai ser considerado o centro cultural principal nesse momento. Você vai ter um deslocamento para lá, né? Então, ou seja, a ideia que a gente tem de polos culturais, vamos dizer assim, centros culturais, ele é itinerante. Atenas, depois Alexandria, mais à frente vai ser Roma, que vai ser mais do que um centro cultural, vai ser um centro político, né? E por aí vai.
no mundo medieval vão ser outros, vai surgir Londres, Paris, né, a própria Bagdá, no Oriente Médio, também vai ser um centro cultural, um centro de cultura muito forte. Então, ou seja, mas essa difusão dessa cultura vai estar presente ali o tempo todo, tá? Então, o que que acontece? Essas escolas surgem mais ou menos entre o século IV e o século I depois de Cristo, né, o século IV antes de Cristo até o século I depois de Cristo. Então tem um desenvolvimento ali, né? Por que que é importante a gente pontuar esse período, né? Porque justamente também nessa época que você também está tendo o desenvolvimento de Roma. Roma começa a crescer como uma região extremamente forte, uma região extremamente poderosa. Então o que que vai acontecer aqui? Né? Eles também vão absorver muito dessa cultura, você vai ter um poderio militar muito grande de Roma, e claro, como eu falei, a gente vai ver isso melhor em filosofia medieval, você vai ter um evento crucial para a história da humanidade, que é o surgimento do cristianismo. Isso aí também vai ser fundamental. E muitos da filosofia medieval, ela vai beber nessas escolas helênicas, né? Vai entender exatamente o que é esse processo de alcançar a felicidade. Porque se a gente for pensar, o cristianismo, assim como todas as religiões, elas têm uma questão básica que é dar conforto para as pessoas, né? As pessoas quando procuram, seja cristão, judeu, né, muçulmano, né, budista, todas elas procuram aquilo ali para ter um conforto. Crença em algo superior para você ter um conforto, seja que a crença do que acontece depois que você morre, seja para você ter um conforto na própria vida que você tá tendo nesse momento, de um momento de angústia. Então, ou seja, isso aí vai ser fundamental também para entender como é que essa filosofia medieval também vai se desenvolver, tá? Então, por isso que é importante a gente entender como que essas escolas helênicas vão se comportar. Então, ou seja, uh, podemos dizer que elas todas têm uma herança do Sócrates, que foi o primeiro. Porque o Sócrates pautava as duas coisas que a gente já falou aqui, a ética e a felicidade. O que que é ética? Né? É ser virtuoso, é você ter uma conduta que você vai procurar fazer o bem, né? Seja para você mesmo, seja para o outro, mas você tem uma conduta que você vai ter, vai ser uma pessoa boa, né? Fazer o bem sem olhar quem, vamos dizer assim. E, no caso da busca da felicidade, é a felicidade que completa você. Cada um de nós aqui vai ter um sentido, hoje, para as nossas vidas, do que a gente entende que é ser feliz. Um vai falar que é ter saúde, outro ter dinheiro, outro vai dizer que fazer muitas viagens, outro é simplesmente não ter dificuldades, né? Ter uma família, enfim, cada um vai ter a sua escolha da, da sua felicidade. No caso aqui dos gregos, eles falam que a felicidade é uma coisa muito mais ampla, né? Que a felicidade é você estar bem consigo mesmo. E como que você consegue fazer isso? Eles apontavam que é a questão de você ser ético, é a questão de você fazer o bem, né? Se sentir bem com aquilo ali, tá? Então, ou seja, essa busca da felicidade que vai movimentar todas essas escolas gregas, cada uma ao seu modo, tá? A primeira que a gente pode pegar é o cinismo. Uma pessoa cínica, atualmente, a gente pode entender como uma pessoa debochada, né? O que que é uma pessoa cínica? É aquela pessoa que você sabe, ela está falando algo com um tom de ironia, ou simplesmente você sabe que ela está falando uma mentira, ela simplesmente continua falando aquilo ali de uma forma extremamente natural. Então, o que que ocorre? A pessoa cínica é sempre aquela coisa que com canto de boca, né, que tá com um sorrisinho maroto, tal, tudo mais. Só que é a ideia de que é a pessoa que sabe que está falando uma mentira, sabe que aquilo ali é equivocado, mas mesmo assim mantém a postura, né? Quando você fala de uma pessoa cínica, é exatamente isso. Você falar com ela, mas você não fez isso, a pessoa virar e falar assim, não, não fiz, aquilo ali é uma questão óbvia, né? Então, ou seja, o cinismo ele adquiriu essa característica. Mas o cinismo, originalmente, ele tem um sentido original um pouco diferente. Cínico vem do grego cinos, que significa, literalmente, cachorro. Né? O que acontece? A ideia do que o cínico preza, né, que a escola cínica ela preza, é a seguinte: é a ideia de que você deve viver de uma forma que
coisas materiais vão te afetar? É você viver como vive um cachorro. Um cachorro não precisa de coisas materiais, ele basicamente precisa ter um afago e ter para quem o alimente, né? Então, isso aí já satisfaria um cachorro, né? Então, ou seja, os cínicos, então a palavra cínica, né, do cinismo, ele vem do grego que significa cão, né? Então, ou seja, o que eles estavam pregando? Porque isso a ideia que a gente tem aqui, eu levo uma vida de cão, né? Tem um sentido muito de algo penoso para a gente, algo que você não consegue se livrar, que aquilo ali é muito difícil, né? Mas no sentido que eles estão empregando aqui, é que você ser um cachorro, né? Você ter uma vida de cachorro, seria simplesmente você abstrair tudo que está ao seu redor, tendo você basicamente o que você tem para sobreviver, para conseguir seguir a sua vida, é o que te satisfaz. É o que é o básico para você. Então, ou seja, a ideia de você desprezar os bens materiais seria visto isso como cinismo. Por que é visto como cinismo? Porque a gente sabe que a gente precisa de bens materiais para viver, né? De alguma maneira, a gente precisa daquilo. O cachorro não precisa nem de roupa, né? E tem o pelo para proteger. Então, ou seja, ele não necessariamente precisa daquilo. Ele faz nas suas necessidades como der na telha, ele não precisa de um lugar reservado, né? Então, o que fala que o cinismo é baseado nisso é que eles pregavam o desprezo pelo materialismo. Só que, por isso que vira um negócio cínico, porque se fala que você não pode abstrair totalmente desses, desses bens materiais. Você precisa do mínimo para você poder viver, para você poder conduzir a sua vida, tá? Então, por isso que eles acabariam sendo chamados de cínicos. E essa parte, para você não ter o bem material para eles, no sentido dos cínicos, seria que é ali que você teria uma tranquilidade. Porque vamos pensar aqui, se você precisa no entendimento deles, tentar pensar com a lógica deles, se você precisa de de algo para viver, né, de um bem material para viver, você não teria tranquilidade porque você teria que buscar esse bem material sempre, porque aquilo ali só faria sentido para sua vida se esse bem material estivesse presente. Se você não tem, você tem que buscar ele. E isso aí vai te dando uma angústia, o que ia te gerar uma intranquilidade na sua alma. Então você não conseguiria ter a felicidade até menos que você conseguisse aquilo. Então por isso que eles entendem que você tem que abstrair esse bem material, tá? Né? Então, ou seja, é uma ideia que realmente, para quem ouvia aquilo, dizia, se você abstrair totalmente, como é que você vive sem nada? Né? Isso seria algo impossível. Então, ou seja, é o que eles chamam de é o eudamon, né? Que seria essa felicidade, seria você se despojar daquilo ali. Daimon, para a gente pegar aqui a palavra, literalmente significa gênio. Só que naquela época, daimon também é a palavra que designa demônio. O que para a gente hoje, demônio, né? O que para a gente a palavra demônio significa algo extremamente ruim, algo perverso, né? Naquela época, o sentido original de demônio não é esse. O sentido original de demônio é gênio. Depois, até com o cristianismo e tudo mais, que você tem um outro sentido para essa palavra. Mas essa palavra, originalmente, é a questão de gênio. E o que é o gênio que você alcança? É a felicidade. Então, essa eudamônia que eles falam, né, que eles diziam que você tinha que alcançar, é nada mais, nada menos que a felicidade. Mas percebam como que o sentido das palavras ele vai mudando ao longo do tempo, né? Como o daimon hoje, que significa algo, tem um sentido completamente ruim para nós, né? Na antiguidade, aquilo era um sentido positivo. É um sentido que você chegava, né? O sentido máximo, onde você deveria chegar, que era a felicidade. Onde você deveria ser feliz. E como que você chegava a ser feliz? Como é que você sabia que você tinha chegado a ser feliz? Você estava tranquilo, você não tinha perturbações na sua alma, você não tinha preocupações. Você tinha consciência tranquila que você fez o seu melhor, né? Você fez o que buscou, o que você queria. Então, ou seja, acaba sendo esse o sentido que eles entendem que é a felicidade, é você não ter perturbações na alma, tá? É isso que tem que ficar bem claro para a gente. Então, ou seja, quais seriam os defeitos
da humanidade. Arrogância, ignorância, insensatez, vaidade. Então, tudo isso, eles entendiam que seriam defeitos que os seres humanos não deveriam seguir. Né? O que é a arrogância? É você se achar mais do que o outro, é parecido também com a vaidade. Né? O que é a ignorância? É você, literalmente, você ignorar um fato, você bater pé firme que você acredita em algo e você não ouve uma outra opinião, você continua ignorando aquilo ali, né? Então, você não estudou, você não teve o preparo para aquilo. Então, ou seja, esses seriam defeitos. Por quê? Se você é ignorante, você não tem um bem maior. Se você é arrogante, você também não aceita aquele outro bem. Na verdade, a gente pode entender que ignorância e arrogância são até parecidos, né? Porque são pessoas que não aceitam opiniões contrárias. Só que o arrogante, ele entende que ele já sabe tudo aquilo ali, ele tem um conhecimento básico. O ignorante, ele ainda mantém aquele esquema de como ele está presente, né? Como para ele, aquele mundo dele já basta para ele, ele acha que não precisa adquirir mais nada, né? Aquilo ali já basta para ele. Mas são duas coisas parecidas, só que são polos extremos. Enquanto um acha que tem muito, né, mais do que o outro, o ignorante fica só naquilo ali e não se atém para outros, acha que o outro pode enganá-lo, né? Ele se sente já confortável só com o básico que ele tem, tá, de informação. Principais nomes do cinismo: Antístenes e Diógenes. O que o Antístenes ele vai pregar? O Antístenes, ele foi discípulo do próprio Sócrates, tá? Então, ou seja, o que ele vai pregar é muito a ideia da ética, né? Como que você deve seguir, como você deve ser ético, né? Como a conduta que você tem que tentar atingir essa virtude. Ele nem considerava todo prazer desprezível, que é uma coisa também que entra aqui, é o seguinte: os cínicos eles estão falando que não só a questão dos bens materiais, mas também a questão do prazer. O que é o prazer que a gente está falando aqui? Todos os tipos, né? Prazer sexual, prazer em se comer, em comer, prazer em adquirir uma roupa, prazer em adquirir algum bem bastante valioso para a gente. Então, ou seja, esses prazeres deveriam ser expurgados, porque o prazer seria uma coisa efêmera, no entendimento deles. Mas o Antístenes, basicamente, ele falava o seguinte: ele não acha que todo prazer é desprezível, mas somente os prazeres que resultam em gratificações artificiais. Então, se o prazer é durável, não teria problema. A questão é aquele prazer que você vai ter uma coisa momentânea, vai ser efêmero, né? Você tem aquilo ali naquele primeiro momento e depois ele vai se perder, tá? Então, ou seja, ele é um pouco mais maleável nesse sentido, mas basicamente para você adquirir essa virtude, né, para você poder se despojar das coisas, você ainda assim tem que ter um prazer controlável, vamos dizer assim. O Diógenes ele já vai dizer o seguinte, que a virtude ela é revelada na ação. Então, o que acontece? Não é somente o discurso, você tem que fazer aquela virtude acontecer. Então, ou seja, então, o que ele diz é, quando você tem instituições sociais que pregam determinados valores, né, mas aquilo ali não se resulta muito na prática, né, aquilo ali é falho. Então, por isso que ele vai defender que você, para ser uma pessoa virtuosa, você tem que demonstrar que é. É aquela coisa básica que a gente tem hoje, né? Não basta ser honesto, você tem que parecer honesto, né? Você tem que parecer para os outros, demonstrar para os outros que você é honesto. Não basta dizer assim, mas eu estou com a consciência tranquila que eu não roubei nada, né? Mas se você não demonstrar isso para o outro, aquilo ali não valeria, porque o outro vai precisar sempre que você demonstre que você é uma pessoa confiável. Então, ou seja, ele parte muito disso. Então, a virtude, nesse caso, para você poder alcançar, você também tem que ter ação, você também tem que demonstrar, porque senão passa a ser apenas gogó, ou seja, você apenas fala aquilo ali aos quatro ventos, mas efetivamente você acaba não demonstrando nada. Tá? Segunda escola, o estoicismo. O que acontece?
ela é influenciada pelos cínicos, tá? E tem a filosofia que seria, entre aspas, arte de viver, de bem viver. Né? O que seria essa arte de bem viver? É você ter uma austeridade física e moral, ou seja, da mesma maneira que os cínicos pregavam essa questão dos bens materiais, os estoicos também pregavam isso, pregavam você se despojar desses bens materiais, né? O que ocorre é o que eles vão chamar de apatia, ou seja, é você evitar a apatia. O que é você evitar a apatia? O que é uma pessoa apática? É uma pessoa que não toma atitude de nada, você não faz nada, você permanece imóvel, você permanece na inércia. Né? Então, o que os estoicos vão pregar é que você também tem que fazer essa movimentação, você sair dessa apatia, não é simplesmente, eu não tenho nada e ponto. Não, você tem que fazer algo a mais para isso. Tá? Então, ou seja, e eles defendiam algo até mais amplo ainda. O que acontece? O que os estoicos vão falar é que todos têm direito, têm os seus direitos individuais, inclusive os escravos. Vocês imaginem naquela sociedade, na sociedade da antiguidade, alguém começar a pregar que o escravo também tem seus direitos, né? Você dizer que o escravo ele tem direito à felicidade, o escravo tem direito a, a alcançar esse bem maior. Então, ou seja, eles vão ampliar aquilo ali. Se os cínicos colocam que é a questão só dos bens materiais e tudo mais, os estoicos vão ampliar aquilo ali mais ainda, para uma população maior, né? Só para a gente lembrar aqui, quem eram os escravos naquela época? Prisioneiros de guerra, pessoas que contraíam dívidas, então você poderia escravizar. A escravidão era uma instituição válida, né? É uma instituição legalizada. Né? Você não tinha um questionamento do que ser escravo é ser algo ruim, ser algo ilegal, tá? Então, o que ocorre? A questão toda que a gente que está apresentando aqui, eles influenciados por esse cinismo, eles vão, pelos cínicos, eles vão ampliar mais essa ideia de se despojar dos bens materiais, tá? De se despojar desse prazer. Então, o que ocorre? Eles entendiam que as leis naturais existiam e elas deveriam ser aplicadas para todos, né? Todos deveriam ser influenciados por essas leis naturais, que seria o direito de cada um, né? Porque se todos tiveram a vida, então todos também têm direito de usufruir delas, né? E alcançar aquilo ali. Evidentemente, se a gente for perguntar uma pessoa que é escrava, qual seria a felicidade para ela? Basicamente, provavelmente ela falaria que seria a liberdade, né? Ela ser livre para alcançar alguma coisa. Então, ou seja, começa a bater algo que daria conflito, que seria basicamente como é que você defende que o escravo ele poderia ter sua felicidade? Se a felicidade dele for a liberdade, como é que você mantém ele preso? Né? Então, essa era uma defesa que os estoicos defendiam. Né? Uma coisa que bate é que o que eles falam que os direitos naturais que todos os seres humanos teriam, a gente deveria encará-los e aplicá-los, né? A gente deveria aplicar todos esses direitos que a gente tem e colocar isso em ação, tá? Bom, o principal nome do estoicismo foi Zenão de Sítio. O Zenão de Sítio, para a gente pegar até essa ideia que a gente falou aqui da globalização, ele não nasceu na Grécia, ele nasceu no Chipre, né, onde hoje seria a ilha de Chipre. Então, ou seja, para vocês verem que aquilo ali já está com uma difusão muito grande, né? Ele saiu de Atenas, aquilo ali já tá dominando ali o mar Mediterrâneo, principalmente a parte mais oriental do mar Mediterrâneo. Então, ou seja, quando ele surge com essas ideias, né, a gente já está tendo a demonstração clara que aquilo ali já saiu do que seria o espaço grego, né, e já tem uma ampliação muito maior. Bom, o que ele vai dizer é o seguinte, ele vai ser um pouco mais radical, como ele diz, que o ser humano, ele alcança a felicidade, ele alcança a sua plenitude. O que é uma pessoa plena? Uma pessoa que está de bem consigo mesmo, né, ele não tem perturbações, tá? Isso seria a plenitude. E
quando ele abandona as paixões terrenas. Por isso que eu tenho falado aqui, tenho reforçado, que essas escolas helênicas, elas vão influenciar muito a filosofia medieval por conta do cristianismo. Porque se a gente for pegar essa ideia de você se despojar de bens materiais, se você você se despojar de bens materiais, se você se libertar das paixões terrenas, é muita coisa que se fala principalmente no Novo Testamento, né? A ideia de você levar uma vida mais tranquila, levar uma vida mais sem se apegar a questões materiais, sem se apegar ao dinheiro, a poder e tudo mais. Então, ou seja, isso já seria um princípio, né, que vai ser aplicado depois do nascimento de Cristo. Então, ou seja, essas escolas gregas, elas vão influenciar muito nesse período. E só um adendo aqui que eu acabei falando, quando a gente fala de escola, né, não é literalmente a gente ter um espaço físico que tem ali. Não, aquilo ali é um sentido, né, de como seria um pensamento e como várias pessoas foram se guiando naquele pensamento. Por isso que acaba dando esse nome de escola, né? É um pensamento que o cara tem e ele vai seguindo ao longo do tempo, né? Aquilo ali vão juntando várias pessoas, o entendimento que eles têm, e aquilo ali vai para e aquilo ali vai tendo acompanhamento de um mesmo pensamento, tá? Então, por isso que a gente acaba dando o nome de escola, nesse sentido. Isso aí vai aparecer várias vezes ao longo dos séculos. Fábio, Foi, você fala. pode só explicar de novo a apateia, que eu não entendi muito bem a relação. Apateia? Tá, Isso. tá. Apateia é o sentido grego que seria da apatia, né? O que acontece? A questão toda que essa apatia, que a gente fala que é apatia, ela não é uma tradução literal nesse sentido, tá? Que ele acaba sendo mal traduzido. Mas o que seria essa apatia, né? A apatia é quando você está simplesmente assim, parado, né? Você fala uma coisa, xinga o sujeito continua com a mesma cara de bunda, entendeu? A ideia que acaba sendo traduzida errada para apatia é que para ele seria um entendimento mais de serenidade, né? O que seria essa serenidade? Você está tranquilo. É diferente de estar apático, tá? Mas a tradução acabou indo para apatia no sentido de que o sujeito não fazendo nada, o sujeito simplesmente recebe aquela informação e permanece como está. Você está sereno é diferente, até o semblante da pessoa é diferente. Né? A pessoa que está serena, a gente percebe que ela está com, uma expressão de tranquilidade. Né? Uma pessoa apática é como se tivesse aquele olhar perdido assim, não está fazendo nada. Né? Então, essa busca por essa apatia, né, seria essa serenidade, é o que moveria os estoicos. Tá? O que é essa serenidade? É essa tranquilidade que você tem de ter alcançado a felicidade. Porque, na verdade, vamos pensar aqui o que a gente tem da ideia de felicidade hoje em dia, né? Quando você está feliz, né? Quando você está feliz, é aquela coisa do tipo, cara, nada te incomoda, né? Você está feliz, você está em situação plena, né? Todos nós aqui já tivemos momentos nesse sentido, ou até períodos na nossa vida, né? Quando a gente está apaixonado, início de um relacionamento, acontece muito isso. Quando você está feliz, você está se envolvendo com alguém, você acaba não dando importância para problemas naquele período, né? Uh, Quando você conseguiu algo muito bom, então, por exemplo, quando vocês passarem na universidade, conseguirem lá o ingresso na faculdade de medicina, evidentemente vai ser uma felicidade imensa, porque vai ser algo que vocês estão buscando, né? Então é essa serenidade que ele está tentando, que eles estão tentando alcançar, tá? Essa tranquilidade, essa serenidade de que é claro que tem aquele momento da empolgação, do êxtase, mas o que eles estão falando aqui é a felicidade no sentido de serenidade, até porque o êxtase também é efêmero, né? Ele é algo que vai e volta, né? Você comemorar um gol, você conseguiu algo muito importante, naquele primeiro momento vai dar o êxtase. A felicidade é a manutenção dele, né? Por isso que quando a gente fala em contos infantis, que tem o famoso viveram felizes para sempre,
que a gente pensa assim, não, gente, o pau vai quebrar em algum momento, né? Você não vai ser feliz para sempre. Mas o que eles falam aqui dessa questão da felicidade é um estado que vai se manter durante um bom tempo, né? Você pode ter alguns picos, você pode ter alguns problemas, mas a maneira básica, a maior parte do tempo, você vai se manter feliz. Porque se você se manter feliz apenas por um determinado momento, aquilo ali acaba, como eles falam, aquilo ali não adianta de nada, porque aquilo ali vai ser efêmero. Então é por isso que a sapateia vai ser nesse sentido mais de serenidade. Tranquilo? Tranquilo, entendi, sim. Beleza. Bom, então, só para fechar aqui o Zenão. Então, o Zenão ele vai estimular uma tripartição na filosofia, que é a lógica, né? Que aí você inclui retórica, gramática, a maneira de como você vai se comunicar, né? A física, não apenas a da ciência, mas a natureza divina do universo, né? O que acontece no universo, ele também vai entender essa questão física, e a ética. Então, ou seja, essa tripartição que ele vai dizer da filosofia, que é a lógica, física e a ética, é o que vai movimentar o pensamento dele. A lógica é justamente a maneira que você se comunica, a maneira que você vai passar as informações adiante. Por isso que ele coloca retórica e gramática nesse sentido. A física, não apenas a aparência do que a gente vê, mas tudo como é que o universo se movimenta. E a ética, que é a ação que os próprios seres humanos fazem, né? Porque nós podemos ter uma conduta ética, mas não, mas que pode ser ético para um, para outro pode não ser, tá? São questões assim. Para a gente pegar essa questão da ética, eu vou dar aqui um exemplo básico para vocês, tá? A gente falou bastante disso em Aristóteles, mas vou pegar um outro exemplo aqui. Imagine a seguinte situação, imagine que vocês foram, cada uma aqui foi presa por um crime que não cometeu, tá? Foram julgados, condenadas e tá presa, tá? Só que você sabe que você não cometeu aquele crime. Para você, você entende assim, cara, isso é injusto, né? Eu não cometi aquilo. E você sabe quem cometeu aquilo ali. Aí imagine a situação que um carcereiro, ele acredita na sua história e oferece você para fugir da prisão, para você oferece você fugir da prisão para você provar a sua inocência. Aí vem o embate ético. Você permanece na prisão porque você acha, porque senão você vai ter uma conduta antiética, que é você fugir da prisão, mesmo você sabendo que você é inocente, ou você permanece acreditando, você foge, ou você permanece dentro da prisão, acreditando que justiça será feita, em algum momento, né? É uma questão complicada, porque se você permanece, pode ser que a justiça nunca tenha sido feita. Pode ser que você fique preso lá durante muito tempo, né? Anos ali. E se por acaso você foge, você é recapturado, você vai agravar a sua pena, né? Então, essa questão da ética, ela é complicada, né? Não é uma coisa tão simples assim, dizer, eu estou fazendo o que é certo, porque aquilo ali vai ter uma pressão em cima da gente. É o que a gente estava falando quando a gente falou de Aristóteles, na questão ética, da questão do médico que tem que atender se é o criminoso, se é o policial, quem é que está mais ferido, quem tem mais risco de morrer, né? A questão de que ou você salva o seu filho, ou você salva uma multidão, são questões que vão permeando ali que realmente não é fácil, né? Você pode ter a sua conduta de achar assim, bom, eu fiz o que eu deveria fazer, né? É a maneira que eu vou me conduzir aqui que eu posso alcançar essa serenidade, essa questão ética. Mas aquilo ali também pode te dar uma dor de cabeça. Porque, evidentemente, se você abre mão, por exemplo, salvei uma multidão, mas meu filho morreu, você pode ter remorso aquilo ali para sempre, porque é uma pessoa que vai, a perda dele vai te provocar uma dor muito maior que se fossem, sei lá, 10, 15 desconhecidos. Então, ou seja, mas ao mesmo tempo você pode sentir uma satisfação pensando, cara, eu fiz um bem maior porque eu salvei mais gente. Então, essa questão da ética ali realmente não é uma coisa tão simples assim, tá? Ela requer, vai ter consequências para você. Então, por isso que ele fala dessa divisão, senão ele fala dessa divisão da lógica
física e a ética, que seriam 3 coisas separadas, tá? Lógica, a comunicação, a física, a observação e e a ética mais a ação, tá? Como que você age tendo esse conhecimento, como você vai aplicá-lo na prática, tá? Então tá. Terceira escola, epicurismo, que é fundada pelo mesmo cara que dá o nome à escola, que é Epicuro. O que acontece? O Epicuro, ele vai ser diferente dos cínicos e dos estoicos. Por quê? Se os cínicos dizem e os estoicos dizem que você tem que abstrair as suas paixões, os seus prazeres, o Epicuro diz que não, você tem que ter as suas paixões. Né? O que movimenta a vida das pessoas, o que alcança a felicidade, é a gente se deixar se levar pelos nossos desejos, né? Seja ele qual for, tá? Seja ele qual for. Agora, a questão toda é que esse prazer ele tem que ser duradouro. Quem a gente está falando aqui da questão da felicidade, esse prazer ele tem que ser duradouro. Porque se esse prazer não for duradouro, né, ele for efêmero, ele já não serve. Né? A ideia toda que está aqui, dessa questão do prazer, é a maneira que a gente vai entender exatamente o que é essa felicidade, que a felicidade realmente ela tem que ser duradoura. Né? É por isso que quando você pergunta, você é feliz ou você está feliz? Tem sentidos diferentes. O está é momentâneo, o é permanente. Quando você fala que aquilo ali permanece, você não muda. Né? Agora, quando você fala que está, aquilo ali indica que em algum momento aquilo ali pode não durar. Aquilo ali pode acabar em um determinado momento. Então, o que ocorre? A questão toda, para a gente entender, é que como ele vai fazer um mecanismo contrário. Se o outro fala que para alcançar felicidade é você abstrair paixões, no epicurismo, principalmente com o Epicuro, ele já vai dizer que você tem que ter essas paixões, né? Quais são esses prazeres que você vai ter? Mas desde que eles sejam duradouros, né? Tem uma história que fala que é o do Jardim do Epicuro, né? O que é o Jardim do Epicuro? Que seria uma horta em que a própria pessoa, o próprio Epicuro, ele plantava o que ele ia comer. Aquilo ali daria uma satisfação para ele. Aquilo ali daria um prazer porque foi ele que cuidou, foi ele que fez. Então, aquilo ali que seria o apropriado para ele. Né? Ele plantar, ele consumir o próprio alimento que ele cultivou, né? Que ele próprio plantou. Então, ou seja, a ideia toda é que aqui você está tendo essa questão do prazer, mas existem outros também. Mas, repito, ele tem que ser duradouro para você alcançar essa felicidade, tá? Então, ou seja, o que eles procuravam, só que, por que eles falam que o prazer tem que ser duradouro? Que aí vem o grande senão dos epicuristas. Eles entendem que para você ter prazer, não pode ter dor. Então, eles procuravam que, em termo grego, que falava que é ataxáxia. O que é ataxáxia? É você alcançar um estado de plenitude sem dor. O que os epicuristas falam que, beleza, você tem que ter o seu prazer para você ser feliz, mas ele não pode causar dor de forma alguma. Então, eles entendiam que tem dor, então você não é feliz. O que a gente pode entender também de uma outra maneira, que a gente sabe que dificuldades que a gente passa na vida, quando a gente consegue superá-los, a gente também alcança a felicidade. Mas para eles entendem que você nem obstáculo você deve ter. Você tem que ter uma vida plena, mas sem ter obstáculos para a vida. Você não pode sentir dor. E a gente sabe, nós, como seres humanos, a vida que a gente tem, a gente sabe que a dor é inerente ao ser humano. A gente vai sofrer alguma coisa na vida, né? A gente sabe que vai sofrer alguma dor, uma desilusão, a perda de um ente querido, né, e tudo mais. Tanto que se fala muito que essa questão, quando se fala da questão da dor, né, principalmente a maior dor, que seria a morte de alguém, eu já vi até mesmo psicólogos falarem a importância que você tem de animais para uma criança. Por que um animal seria importante para uma criança? Porque os animais, em geral, eles vivem menos que os seres humanos, né? O cachorro vive 12, 13 anos, depende do porte do cachorro, um gato também, tudo mais. Então, o que eles falam nisso? Por que é importante? Além de você ter essa questão da companhia, né, de saber tratar o animal, né, e tudo mais, né, aprender a dar comida para ele e tal, dar banho e tudo mais, também entraria essa questão da morte.
Porque como o animal, vamos supor, você tem um cachorro que você ganhou com 5 anos de idade. Quando você tiver seus 15, quando você estiver chegando na fase adulta, muito provavelmente, ou ele já faleceu, ou ele está em vias disso, ele já vai estar bem velhinho, né? O que se fala é o seguinte, que quando ele morre, quando o animal morre, a criança, ela aprende a lidar com essa dor, né? Ela já vê que a vida, ela tem um fim, né? Mas ela já tem, vamos dizer assim, como se fosse um aprendizado para ela, que a partir do momento que o cachorro morreu, que o animal de estimação ele morreu, né, já você tem um apego a ele, você vai sofrer, evidentemente, mas você vai entender que aquilo ali faz parte da vida, né? Seria um aprendizado para que quando acontecer, você ter a perda de um ente querido, né, você já sabe exatamente como que é a dor, né? Não exatamente a dor de pai, de mãe, avó, irmão, não é isso, mas você já sabe como é que é o processo, preparo-se para você entender que existe a morte é algo inerente para todos nós. Então, ou seja, o que os epicuristas falam é que você não deve sentir isso. E isso é perigosíssimo. Porque o que acontece? Uma pessoa que não sente obstáculos na vida, quando ela tem o primeiro obstáculo, se ela encara o primeiro obstáculo na vida com 18, 20 anos, ela vai ter uma dificuldade muito grande de agir, porque ela não passou por nenhum processo parecido, né? Então, ou seja, a dor é importante sim para o ser humano, né? O que eles pregam aqui, os epicuristas dizem que não. Você tem que, para alcançar a felicidade, você não pode ter dor. Você tem que alcançar a plenitude sem ter essa dor, né? Então, ou seja, se você tem um prazer de comer, aquilo ali não pode provocar dor, aquilo ali tem que ser realmente um prazer, né? E nós sabemos, se você começa a comer demais, evidentemente você vai passar mal, né? Agora, então essa questão da dor, ela é inerente ao ser humano. Então os epicuristas vão acreditar o contrário, que ela tem que ser, ela não pode existir, né? Não é só questão de abstrair a dor, simplesmente ela não pode existir. Se você tem dor, você não é feliz, tá? Esse vai ser o entendimento deles. Percebam que é exatamente o contrário dos cínicos. Os cínicos dizem que, você abstraindo coisas materiais, diz que tirando o prazer, você alcança felicidade. Os epicuristas já vão dizer, não, você só alcança felicidade se você não tiver um sofrimento, tá? Os sofrimentos seriam proibidos nesse caso. Mas assim, Oi. é bem difícil, né, a gente pensar nisso. Porque assim, vamos supor, a gente tá aqui batalhando pra passar em medicina, querendo ou não, a gente tá sofrendo, né? Uhum. Pra depois alcançar o que a gente tanto almeja. E então, pra eles, isso, tipo, a gente conseguir passar no curso que a gente quer, isso não seria felicidade, mesmo, tipo, na consequência, não no Não, progresso, mas, tipo, no alcance mesmo. não. Você não teria que ter uma dor nesse processo. Por isso que eu falei que é bem complicado neles. O que eu costumo falar é o seguinte, quando a gente estuda na filosofia, na sociologia, a gente não precisa acreditar em tudo que os caras falam. Entendeu? Todo pensamento, até porque já passaram muitos séculos, milênios, então a humanidade mudou muito no pensamento, tá? Mas a gente tem que sempre entender a lógica do que eles estão pensando, tá? Qual é a lógica que eles estão aplicando? A gente não precisa imaginar que, eles estão certos, seguir aquilo ali, né? Tanto que a questão toda do epicurismo, ele vai dar origem a um outro pensamento que é o hedonismo, né, que ainda existe hoje em dia, né? O que é o hedoísmo? É realmente você se dar para o prazer, entendeu? Eu quero é curtir, entendeu? Onde que aparece muito o hedonismo? No carnaval. Carnaval basicamente é o quê? É a festa da carne. Então é o quê? É quando a gente entende que tudo é válido. Tanto que o carnaval, ele ocorre justamente no período que antecede o que a gente chama no cristianismo, principalmente no catolicismo, que é o período da quaresma, né? Que seria um período de resguardo. Então seria permitido, vamos dizer assim, faz o que você bem entender durante o carnaval, mas depois você vai ter 40 dias ali de resguardo que acabam com a Semana Santa, com a crucificação e a ressurreição de Cristo, que seria a ideia da plenitude ali, entender que, ele morreu para nos salvar. Então, ou seja, é um mecanismo que tem ali, essa questão do epicurismo ainda está presente, porque ele vai dar origem nessa questão do prazer, justamente com esse hedonismo, né? Não é à toa que o hedonismo está ligado ao deus grego, que é o Baco, né? Que é o quê? É o que também é Dionísio para os romanos,
que é o quê? É o deus das festas, né? O termo que a gente tem, que se usa no termo sexual, que é o bacanal, né, que é o que as pessoas fazendo sexo grupal, aquilo ali está relacionado à palavra, ao baco, que é justamente nisso, é aquela coisa, é prazer, prazer, prazer. Não se importar, tá me dando prazer? Então coma, né? Tá me dando prazer? Então tem relações sexuais a qualquer custo, sabe? Então, ou seja, essa questão do prazer, que também é algo perigoso, porque você pode se entregar ali ao prazer, 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 e entender o que seria isso. Daqui um exemplo aqui para vocês. Nessa questão de você levar a famosa vida louca, né, que a gente chama. Uma pessoa que é bem conhecida, que é o Cazuza. Cazuza morreu com 32 anos, tá? Muito jovem. Só que se vocês já viram o filme ou já viram a biografia dele, Cazuza foi uma pessoa que viveu. Tipo, se relacionava com qualquer pessoa, sejam homens e mulheres, utilizava a questão das drogas, tudo mais, foi vivendo, 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 até que, se não me engano, acho que em 87, ele descobriu que contraiu o vírus da AIDS. Numa época que o vírus da AIDS era quase como uma sentença de morte, né? Você não vivia muito tempo. A AIDS tinha pouco tempo, né, que tinha sido descoberta. Então, ou seja, quando ele teve a atitude da coragem de se revelar isso para o mundo, né? Você vê imagens dele de deterioração do corpo dele, ele tendo o sarcoma de Kaposi, né? O corpo dele ficando escuro, ele ficando extremamente cadavérico, mesmo assim cantando, tudo mais. Foi para os Estados Unidos fazer tratamento, tal. Ele não se escondeu, ele mostrou a doença. Só que, desde que ele descobriu até morrer, foram 3 anos apenas, né? Até porque é uma época que você ainda não tinha, o coquetel estava se desenvolvendo ainda, tal e tudo mais. A questão toda que eu coloco ele viveu intensamente, mas morreu também muito jovem. Aí é uma questão que bate para cada um de nós. O que seria mais importante, né? A gente viver 80 anos, mas chegar lá aos 80 e pensar, cara, eu acho que eu não vivi tudo que eu queria, né, não fiz tudo que eu queria, ou chegar aos 32, vi que a vida está se esvaindo, mas, cara, eu vivi intensamente. É uma questão pessoal, é de cada um, entendeu? O ideal seria, claramente, um equilíbrio, você viver muito e chegar lá que, ver assim, cara, valeu a pena, né, o que eu fiz em toda a minha vida. Só que é um exemplo que a gente pode pegar exatamente nisso. Será que viver tão curto, ter uma vida tão curta, mas ter vivido muito, ter vivido intensamente, ter se entregado a todos os prazeres que a vida oferecia, né? Que é aquela coisa do livre-arbítrio, né? De cada um, né? Você utiliza drogas, você faz sexo com quem você quiser, tal, tudo mais, é uma decisão sua, né? A vida você segue, desde que você não esteja ferindo o direito do outro, é a sua vida que você tá seguindo. Então, essa questão do prazer também é complicado quando chega no caso extremo. A gente também vai voltar a falar isso quando falar de filosofia medieval, tá? Porque exatamente o que vai acontecer na questão do prazer? Você, na Idade Média, na filosofia medieval, você vai ter uma castração desses prazeres. Aí, quando tiver lá na aula, a gente fala melhor disso. Como é que vai ser essa castração desses prazeres que parte dos gregos defendiam, tá? Então, ou seja, essa questão toda, mediante a paixões, é o que vai mover os epicuristas, tá? Então, a gente chega na última escola, que é o ceticismo. O que é uma pessoa cética? É uma pessoa que duvida de tudo, né? Muita gente pode entender como o chato, né? O sujeito que duvida de tudo, você fala que, mas e isso? Mas e aquilo? Mas será? O será? 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 O cético é isso. O cético, ele duvida do que ele está vendo, do que é a mensagem que ele recebe, das informações que ele obtém. Tudo isso ele duvida, tá? Porque eles dizem que não se pode conhecer a verdade. A pessoa que é cética, ela duvida o tempo inteiro, né? Uma pessoa que é cética, ela duvida o tempo inteiro. Então, o que ocorre aqui? Quando ele fala que você duvida da verdade, é porque ele entende que para chegar a ela, você vai ter que investigar muito, muito, muito mais profundo. E talvez não chegue até ela. Então, os céticos, eles vão ter um pensamento muito parecido nesse sentido, que não é possível você chegar à verdade absoluta, tá? Porque o que acontece com a verdade absoluta?
né? Ela poderia não existir porque eu vou ter minha verdade, fulano vai ter a dele, ciclano vai ter a dele, enfim, você vai ter versões ali, né? Se a gente for entender assim, quando acontece um crime, que você vai ter, para poder desvendar, tem às vezes que a polícia às vezes recorre ao que eles chamam de acariação. O que é acariação? É literalmente as duas pessoas ficarem cara a cara, um de frente para o outro, e você vai confrontar as versões. Então, um sujeito vai falar uma versão, o outro vai falar outra. Se as coisas não estão batendo, alguém está mentindo. Então, é nisso que, quando você faz essa cariação, que a polícia tenta descobrir. Vem cá, qual é a verdade que está prevalecendo? Alguém está mentindo aí. Né? Então, por isso que tem o famoso álibi. Né? O que é o álibi? É a desculpa, vamos dizer assim, para você dizer que você não estava presente naquele momento, que você não pode ser responsável porque você estava fazendo outra coisa, tal, tudo mais. Mas a questão toda é, quando você tem duas versões ali, alguém ali está mentindo. Eles não batem, né, são diferentes, alguém ali está mentindo. Então a gente acaba tendo que descobrir exatamente o que é que ele está falando. Né? Por isso que acaba fazendo essa cariação. Então, ou seja, quando você entende que ideias podem ou não ser verdadeiras, para os céticos é quando você encontra a felicidade. A plenitude só encontra quando você tem consciência que você não tem que ficar buscando a verdade absoluta, porque ela pode ou não ser verdadeira. Tá? E isso é algo que a gente sempre busca, né? Que a gente fica tentando saber assim, o que é a verdade, né? Tem coisas que são meio óbvias. Se você tiver um dia ensolarado, você olhar para o céu e vai falar assim, o céu é azul. Beleza, ele é azul, né? Você vai olhar para cima e vai falar, o céu é azul, né? Mas, quer ver um exemplo? Vocês devem lembrar disso, que foi uma polêmica que teve uns anos atrás. O tal do vestido, que cada um via de uma cor. Não sei se vocês estão lembrados disso, do vestido que cada um via uma cor. Se não me engano, ou ele era azul, né, azul e preto, o outro era branco e dourado, uma coisa assim. Cada um vinha de uma cor. Aquilo ali é para demonstrar que não existe uma verdade absoluta. Cada um vai enxergar da sua maneira. Tentou-se explicar o porquê que cada um enxergava de uma forma, né? Tinha gente que falava que a questão do estresse, a pessoa estava mais estressada. Eu mesmo já vi aquele vestido, as duas cores, né? Em momentos diferentes eu via de cores diferentes, tá? Então, ou seja, é a maneira que eles tinham de demonstrar que não existe uma verdade absoluta. É a maneira que cada um enxerga aquela forma. Você olha aquilo ali, um está vendo azul, outro está vendo branco. Né? Cada um, existe um vestido, mas cada um está tendo a sua versão. Então, ou seja, o que os céticos vão entender é, para alcançar a felicidade, não tente buscar a verdade absoluta, porque a verdade absoluta não vai ocorrer. Porque se a gente ficar tentando buscar a verdade absoluta, você nunca vai encontrar felicidade. De certo modo, eles até têm um pouco de razão, porque a gente vai continuar ansioso para saber, mas será que está falando a verdade? Será que isso e aquilo? Não. O que eles entendem é, existem premissas. Podem ser verdadeiras ou não. A partir do momento que você tem que as ideias são verdadeiras ou não, você tem que ficar na boa. Algum momento aquilo ali vai concluir, tá? Mas você não tem que ficar pensando exatamente qual que é, de fato, a real. Né? Para eles, o entendimento para alcançar a felicidade, abstraia essa busca pela verdade absoluta. Simplesmente entenda que existe verdade de um, existe verdade do outro. Então, ideias, elas podem ser ou não verdadeiras, mas isso aí não importa no entendimento deles para a felicidade, tá? O principal nome deles vai ser Pirro de Elis. O que acontece? Ele diz que nenhuma verdade é absoluta, tudo é. O que é vitória de Pirro? É quando você tem uma vitória, mas você fracassou ao mesmo tempo. Então, o que seria isso, essa vitória de Pirro? Seria quando você venceu algo, sim, você conquistou algo, mas ao mesmo tempo você perdeu algo no caminho, tá? Você teve uma disputa. Vamos colocar aqui uma guerra. Você teve uma disputa feroz entre países. País X venceu a guerra. Só que o custo disso foram metade da população dizimada,
as cidades inteiramente destruídas, essa é uma vitória de Pirro. Ou seja, você ganhou, mas seria aquela, você não levou totalmente, você não está completamente pleno porque você teve várias perdas ao longo do caminho, sabe? O custo foi muito elevado. Você ganhou, mas o custo foi muito elevado, foi muito pesado para você. Você conseguiu derrotar o seu oponente, mas você teve um custo muito elevado para isso, né? Então, ou seja, isso bate com essa questão das coisas são incertas, porque uma vitória, para alguém poder entender, uma vitória é uma vitória, né? Uma vitória é uma vitória. Mas o custo que ela teve para você poder alcançar, né, que pode bater para você e falar assim, não sei se valeu a pena vencer. Não sei se ganhar essa batalha aqui foi algo que eu posso entender que, fui satisfeito, né? Foi algo que eu precisei encarar, né? Aquilo ali talvez não seja um ponto necessário. Então, ou seja, bate exatamente com essa coisa da verdade, não ter verdade absoluta, né? Se nós entendermos que qualquer vitória é uma vitória, a gente pode dizer que a gente abstrai todas as circunstâncias delas. O que importa é vencer. Assim como podemos ter derrotas, que ao mesmo tempo também podem ser vitórias, né? Podemos dar o famoso um passo para trás para depois dar dois para frente, né? É necessário passar por uma provação, tá? De derrotas para a gente conseguir o objetivo. Então, por exemplo, talvez seja necessário, muitas vezes, a pessoa passar por reprovações para quando chegar lá e conseguir uma coisa imediata. Talvez porque lá atrás, se ele tivesse conseguido, não seria uma coisa satisfatória. E ali você mais maduro, mais preparado, você consegue uma vitória muito maior do que aquilo, né? Passar por uma universidade que você queria mais do que a outra, né, que talvez se você passasse para ela, você caísse numa comodidade, né? Então tem muito isso, né? Tem derrotas que também são vitórias. Podem parecer, assim, trágico naquele momento, mas depois, para a gente, aquilo ali pode ser uma coisa satisfatória, né? Algo que a gente pode levar para a nossa vida como aprendizado, né? Derrotas são para isso. Aí bate de novo o que a gente estava falando, né? Onde vocês perguntou agora, passar por todo esse processo do sofrimento do vestibular, né, para passar em medicina e conseguir, como a gente falou, os epicuristas não serviria porque você estava tendo dor. Você não pode ter dor para ser feliz, né? Mas a gente entende que se a gente for pegar por esse lado da vitória de Pirro, a gente botar ao contrário, né? Você tem uma derrota, mas adquirir também uma vitória, também é possível você fazer isso. Você passou por vários perrengues, mas no final você conseguiu o objetivo. E é óbvio que vai dar uma satisfação. Óbvio que vai ser aquela coisa, você olhar para trás e falar assim, caraca, valeu tudo a pena que eu fiz, né? Então, percebam, as 4 escolas, elas tendo diferentes visões. Então, só para a gente relembrar, para fixar, para a gente partir para as frases. Os cínicos, a ideia de você se despojar de bens materiais, dizendo, eu posso viver sem nenhum disso. Por isso que o nome acaba sendo cínico, porque dizendo que, cara, não, você precisa de alguma coisa para você ter uma tranquilidade, para você ter uma felicidade. Os estoicos também seguem o princípio dos cínicos, só que eles entendem eles entendem que alguns prazeres você pode até ter, mas desde que eles sejam duradouros, tá? Os epicuristas dizem que para ser feliz, você tem que ter prazer, mas você não pode ter dor. Você não pode seguir essa dor, tá? Você não pode sentir dor para poder ser feliz. E os céticos, que para você ser feliz, você tem que abstrair essa questão da verdade absoluta e entender que você vai ter versões ali. Você vai ter um vai ter uma versão, o outro vai ter a dele, tal. Você não tem que ficar buscando isso, porque se você buscar isso, você vai criar uma ansiedade desnecessária na sua vida. Você não vai conseguir a plenitude e você vai conseguir ser feliz. Tá bom, gente? Posso partir para as frases? Então, olha só, sobre os céticos, por exemplo, nesse exemplo que você deu sobre a guerra, que eles alcançaram a vitória, porém, tipo, dizimou uma parte da população, certo? Sim. Então, tipo, para eles alcançarem a felicidade, eles não poderiam pensar que, tipo, tanta gente morreu. É tipo isso, mais ou menos?
Eles ocultam, basicamente, para alcançar a felicidade? Não, na verdade é o seguinte, o que ele está falando é o contrário, ele fala o seguinte, que, beleza, venci, mas sabe que eu venci mesmo? É exatamente o pensamento contrário, né? A vitória de Pirro que ele fala, que ele tem esse questionamento eu venci mesmo? Porque a quantidade de tragédias que aconteceu indicam que uma vitória não é uma vitória simplesmente. Você teve muito sofrimento para trás para poder chegar até ela. Né? Exatamente o peso contrário. Para ele, está questionando que eu não cheguei a uma felicidade vencendo, porque eu deixei muito sofrimento para trás. Muita gente morreu, cidades foram destruídas. Né? Exatamente é isso que ele tá questionando. Você vence, mas a vitória não é absoluta. Não é simplesmente, eu venci. Né? Simplesmente você venceu aquilo ali, mas tá, e qual foi o custo disso? Qual foi o custo de uma guerra? Né? Se a gente for pensar, quem perguntou? Inara. Inara, vamos pensar aqui, se a gente for pensar a ideia de uma guerra, todas elas, qualquer uma delas, cara, todas elas são insensatez, porque todas elas causam sofrimento. Então, toda guerra, quando uma pessoa vence, beleza, tem gente que festeja e tal, tudo mais, mas se for pensar, cara, olha a tragédia que teve. Pessoas ficaram para trás, muita gente morreu, a gente perdeu entes queridos, ficaram mutilados, perderam seus lares. Então, a questão toda é a seguinte, toda vitória numa guerra é doideira, você comemorar porque você sabe que teve uma tragédia. Você pode comemorar, sim, a paz, você pode comemorar, sim, mas a partir desse momento não vai ter mais a guerra. Acabou. Mas a gente celebrar como uma coisa vitoriosa, que nós vencemos, mas qual foi o custo? Por isso que muitas vezes se coloca que a guerra, quando você venceu, os tais soldados que tombaram, né, eles são valorizados por conta disso. Eles deram a vida pela gente. Né? Então a gente tem que botar uma memória nesse sentido, né, para seguir adiante. Aí sim, a partir daquele momento que você ter esse aprendizado do que aconteceu para não se repetir, aí sim você pode encarar essa questão de ser uma vitória para ser a felicidade. Mas a partir do momento que você apenas comemorou a guerra, para daqui a algum tempo acontecer uma outra, aí realmente não adiantou. Entender que o seu país, que venceu, mas não consegue se recuperar economicamente, está sofrendo muito, aí é essa questão de a gente perguntar, vencemos mesmo? Né? Deu para entender? É que assim, acho que eu não tô conseguindo conectar isso com os céticos em si. Porque assim, você tinha falado que o ceticismo é a busca da felicidade a partir do momento que você não fica buscando a verdade sobre as coisas, certo? Sim. Então, tipo, a partir do momento que numa guerra você fica pensando nas pessoas que morreram, você não estaria alcançando a felicidade, né? Sim. Não, tem razão. A questão toda é a seguinte, ele para ele entender isso, a ideia de você ficar pensando da vitória, né? Sim, te dá um sofrimento. Então, a questão toda seria de você poder ter esse entendimento do que serviu essa vitória para você poder alcançar outras no futuro, tá? Pensar apenas nesse ponto de você vencer, mas com tanto sofrimento que aconteceu, que ficou para trás, né? Aí sim vai te causar sofrimento. A felicidade vai alcançar quando você conseguir perceber que você pode tirar lições daquilo ali, tirar lições desse episódio de uma guerra, desse sofrimento, para evitar que ela aconteça novamente e entender que existem vitórias e vitórias, tá? A questão toda vai ser essa. Se você conseguir entender isso, aí sim você vai alcançar a felicidade. Você tem vitórias diferentes nos sentidos, tá? Ah, entendi, sim. Entendeu? Beleza. Então vamos para a frase aqui, para a gente fechar. Primeira de um dos cínicos, do Antístenes. É melhor cairmos nas garras dos abutres do que nas dos lisonjeadores. No primeiro caso, seríamos devorados já mortos. No segundo, ainda vivos. O que acontece aqui? O que ele está falando aqui, o Antístenes? O que o abutre ele faz? O abutre se vale da carniça, né, de corpos já mortos. Né? Os lisonjeadores são pessoas falsas, porque a pessoa fica te bajulando, né, falando que você é legal, não sei o quê, pá. Mas, na verdade,
ele está te devorando aquilo ali ainda vivo. O que ele está querendo dizer aqui é que o lisonjeador, ele nada mais é do que uma pessoa que está te consumindo, mas está consumindo vivo. O abutre, pelo menos, ele te consome já morto, né? Quando o seu corpo já não está servindo para mais nada, né? O lisonjeador, ele vai ficar te bajulando, vai ficar literalmente o puxa-saco, né? Vai ficar te bajulando ali, puxando o seu saco o tempo todo, né? E você ainda vivo, ou seja, aquilo ali você pode afetar. Se você não conseguir distinguir que o cara, ele está apenas próximo a você, porque ele está querendo um benefício, né? Alguma coisa nesse sentido, aí realmente você vai se sentir devorado vivo, né? Na verdade, é nesse sentido que ele está querendo dizer, tá? E aí acaba caindo um cinismo, né? Por quê? Você se deixar levar por um sujeito que está te devorando, você sabe que o sujeito está puxando o teu saco apenas para alimentar o seu ego, você está sendo apenas cínico. Você está deixando o sujeito só de falar, e teu ego está inflando, né? Não seria isso a questão que ele está buscando, né? Segundo, dos estoicos, do Zenão, a natureza deu-nos duas orelhas e uma só boca, para nos advertir de que se impõe mais ouvir do que falar. Bom, o que ele fala basicamente é, né, se Deus deu dois ouvidos para a gente e uma boca, quer dizer que os ouvidos são mais necessários do que uma boca, né? Ou seja, o que ele está querendo passar aqui é, se você se você falar demais, é melhor você ouvir o que os outros têm para falar do que que os outros têm a dizer, do que você apenas falar. Porque você falar, como ele fala, é 1 contra 2, né? Os ouvidos são 2, então, ou seja, é muito mais fácil você absorver aquilo ali com 2, né? Do que com 1, que seria a boca, que você vai falar, e se você não conseguir abstrair, não conseguir pegar nada para sua vida, uma lição não adianta de nada, tá? Os epicuristas, próprio Epicuro. Só há um caminho para a felicidade: não nos preocuparmos com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. Então, ou seja, é não ter a dor, né? É você não ter a dor. Então, o que que acontece? Se você se preocupar demais com alguma coisa, vai te provocar angústia, vai te provocar dor. Então, aquilo ali não vai te trazer felicidade, tá? Então, por isso que ele fala que é a questão do prazer, mas o prazer duradouro, o prazer que não vai ser efêmero, o prazer que não vai te provocar sofrimento, tá? E a última aqui, que é do Pirro, que é basicamente exatamente essa que vem da vitória de Pirro, que é outra vitória como esta e estaremos perdidos. Ou seja, é a ideia que passa ganhei, mas qual o custo que eu levei? Né? Qual o custo que eu tive de fazer isso? A origem da expressão vitória de Pirro vem dessa frase. Né? Outra vitória como esta, estaremos perdidos. Ou seja, ganhamos uma guerra, mas o custo que nós tivemos foi muito grande. A que preço nós conseguimos ganhar? Né? A que preço você conseguiu uma vitória? Né? Então, ou seja, ele parte muito desse princípio, mas é o que acontece, como a gente falou aqui, a questão da verdade absoluta. Uma vitória pode não ser tanto uma vitória, uma derrota pode não ser tanto uma derrota, mas talvez a gente só consiga perceber isso mais à frente, que a gente percebe que, cara, era necessário a gente ter tomado aquele tombo para a gente poder aprender. Às vezes a gente pensa que, cara, uma derrota é uma coisa catastrófica, mas talvez fosse necessário para acontecer naquele momento, você poder entender que vai te trazer um benefício, uma felicidade maior mais à frente, tá? E uma vitória talvez seja ilusória, que talvez mais para frente você pensa, isso aqui fez mais mal do que bem. Que, por exemplo, você pode conquistar algo fantástico, aquilo ali pode te levar a uma arrogância desnecessária. E aí você só vai entender aquilo ali mais à frente. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Questões? Não, tudo bem. Tá tudo bem? Então, semana que vem a gente volta com Sociologia, Durkheim, né? Continuar, fechar o tripé da Sociologia, que é Marx, Weber, Durkheim, para a gente dar continuidade lá aos estudos na Sociologia. Tá bom?
Bom fim de semana para vocês. Até sexta-feira que vem, tá bom? Beijo.